Olá pessoal, aqui é o Rafael Mariosa, professor de robótica, e hoje eu vou fazer com vocês a aula 11, detector de bordas. A aula de hoje, na parte teórica, ela aborda a questão de atrito e força normal. São dois conceitos da física. O que é força normal? Se eu tiver, imaginem uma caixa, e essa caixa ela está parada em cima do chão, ok? Existe a força gravitacional, existe a força peso. Então, a força peso aqui da caixa, ela depende da gravidade. Então, se a caixa está parada no chão, por conta dessa força peso aqui, ela exerce o quê? Uma compressão no chão, ok? Por conta da força peso, que depende da massa da caixa e da força gravitacional. Então tem uma força peso aqui que faz uma compressão no chão. Ao mesmo tempo que essa caixa faz uma compressão no chão, o chão ele emite uma reação, uma força de reação na caixa que a gente chama de força normal. E essa força normal, que é essa força de reação, ela tem o mesmo valor que a força peso. Então, a caixa ela fica em equilíbrio. Então, recapitulando, eu tenho uma caixa, que exerce uma compressão no chão por conta da sua força peso, e o chão exerce uma força de mesmo valor na caixa que a gente chama de força normal, e assim temos um equilíbrio. Agora, sempre quando a gente tem um movimento, se esse rapaz aqui vem e empurra essa caixa para a direita, a gente vai ter uma força de resposta a esse movimento. É uma força de reação ao movimento, de resistência ao movimento, que a gente chama de força de atrito. E essa força de atrito, ela acontece sempre que dois objetos se chocam, e é causada pela aspereza dos objetos. Então, se esse rapazinho vem e exerce uma força que vai empurrar essa caixa para a direita, vai movimentar essa caixa para a direita, a gente vai ter uma força de atrito que vai ser uma resistência a esse movimento. Então, se o movimento é para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Se não existisse atrito e esse rapaz viesse e empurrasse essa caixa, ela ia começar a deslizar no chão sem parar. Ia ficar infinitamente deslizando no chão. Bizarro, não é? Então, por isso que existe a força de atrito, que é uma força de resistência ao movimento, e faz a caixa parar, ok? Na aula de hoje, a gente vai fazer esse carrinho aqui, que é o detector de bordas. A mesma coisa que esse carrinho, ele está exercendo uma força de compressão no chão aqui, por conta da sua força peso. E a mesa vai emitir uma força de mesmo valor da força peso, que a gente chama de força normal, no carrinho. Por isso que ele fica aqui em equilíbrio e está parado. E quando eu ligar o motor, que as rodinhas vai começar a girar, então a gente vai ter uma força que vai realizar um movimento. Então, se o carrinho andar para frente aqui, a gente vai ter uma força de atrito, por conta do choque do carrinho com o chão, que vai ser para a direção contrária, ou seja, vai ser para trás, Ou seja, uma resistência ao movimento. Esse projeto aqui em questão, ele vai detectar quando o carrinho chegar na borda de uma mesa, ou seja, quando o carrinho verificar, tô no fim da mesa, para ele não cair, ele vai dar uma ré. Mas como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso por conta desses sensores infravermelhos que tem aqui na frente. A gente vai ter 3 sensores. E esses sensores, como eu já expliquei lá na aula 7, quem não assistiu ainda, clica no card aí para assistir, que lá eu explico o funcionamento certinho desses sensores. Eles emitem uma onda, uma onda numa superfície, essa onda é refletida. Então, quando o sensor chegar lá no final da mesa, ele vai emitir uma onda, só que não vai ter mais mesa, Então ele não vai receber o sinal de volta. E aí, o código vai falar, carrinho, pode dar ré que eu já cheguei no fim da mesa. Então é bem importante que essa mesa de vocês ela não seja transparente, a mesa não seja transparente e que não seja muito escura também, que como eu explico lá no vídeo, as superfícies escuras, os sensores, eles não conseguem receber o sinal novamente, Eles só emitem o sinal, só que a superfície não reflete esse sinal.
Então precisa ser uma mesa, assim, não precisa ser branca não, mas também não pode ser muito escura, ok? E qual que é o funcionamento desse carrinho? Na prática, vai ser o seguinte, ó, ligou o carrinho, ele anda para frente. Vocês vão ver que quando ele chegar aqui no finalzinho da mesa, olha, ó, chegou no final da mesa, o sensor ele emite a onda, só que como não tem mais mesa no chão, essa onda não é refletida. Então lá no código ele sabe, ó, quando o sensor emite a onda e não receber de volta, é porque chegou na borda da mesa. O que vai acontecer? O speaker ele vai emitir um som e o carrinho vai dar uma ré. Ó. Deu ré. Depois que ele deu essa ré, o carrinho ele vai girar 180 graus e seguir para a direção contrária. Veja só. E aqui novamente o speaker vai tocar um som, né? Os sensores aqui não vão detectar mais a mesa. O speaker vai emitir um som, o carrinho vai dar uma ré, girar 180 graus e ir para outra direção. Assim, infinitamente, ok? Enquanto a bateria permitir. Então, para a gente fazer a programação de hoje, a gente começa adicionando o bloco MRT do Arduino Program, né? Que vocês já sabem que é para dar o start na programação. E o Forever, que é para o carrinho funcionar para sempre. Então a primeira coisa é, o carrinho ele anda para frente. Então vamos adicionar o motor da roda esquerda e o motor da rodinha direita. Então, motor left 1 e motor right 1, ok? Se vocês seguirem a risca o processo de montagem desse carrinho, vocês vão ver que para ele andar para frente, né, no projeto de hoje aqui especificamente, a velocidade ela vai ser negativa. Eu vou adicionar aqui menos 80 e menos 80. Essa velocidade negativa ou positiva ela só depende do lado que você montar o motor, né? Então, menos 80 aqui no caso, ele vai andar para frente. Ó. Menos 80, ele vai andar para frente, ok? Então, o carrinho anda para frente. E como que vai ser o funcionamento do sensor? Vai ser o seguinte, se, né, o sensor IR ele não receber, não captar o sinal de volta, ou seja, passou do fim da mesa, o que vai acontecer? O carrinho vai parar. Então eu posso adicionar uma estrutura condicional aqui, ó. Se, então, né, if then, o que acontece? Se o meu sensor IR que está na porta 1, é importante mudar aqui, ó, none, ou seja, se ele não receber o sinal de volta, o que vai acontecer? As rodinhas vão parar e o carrinho vai parar. Então eu tenho rodinha, motor, né, motor esquerdo parado e motor direito parado. O carrinho para imediatamente. E ao mesmo tempo que ele para, lembra que eu falei com vocês que o speaker emite um som? Então o speaker que está na porta 9 emite um som. Aqui vocês podem escolher o som que vocês acharem mais legal. E essa paradinha dele pode ser bem rápida, coisa de 1 segundo, ok? Depois que ele para, o que acontece? Depois que ele para, ó, parou, ele dá uma ré, ok? Então é o seguinte, se a velocidade negativa eu estou andando para frente, como que eu vou fazer o carrinho andar para trás? Colocando uma velocidade positiva. Então, DC Motor ML1 com uma velocidade de 100 e DC Motor MR1 com uma velocidade de 100. O que vai acontecer aqui? O carrinho vai dar ré, ok? Aqui, ó. Parou e agora ele vai dar ré. Deu ré, ok? E essa ré pode ser bem rapidinha também, coisa de 1 segundo. E após isso que ele parar, o que vai acontecer? Ele dá um giro de 180 graus para seguir para outra direção. Aqui, ó, ele dá esse giro e segue para outra direção. Como que eu faço esse giro? Tem como eu fazer esse giro de duas maneiras. A primeira maneira é travando uma rodinha de um dos lados, ó. Se eu colocar aqui uma rodinha 0, né?
e a outra, por exemplo, menos 100, porque o menos 100 aqui que é para frente, velocidade negativa que é para frente, o carrinho vai dar um giro de 180 graus. Ao mesmo tempo que eu posso deixar as duas rodinhas girando, os dois motores girando, né? Só que um com velocidade positiva e outro com velocidade negativa, também vai dar o mesmo efeito. E esse giro pode ser bem rápido também, coisa de 1 segundo. Bom, aqui eu tenho um funcionamento para um sensor, que é o da porta 1. Poxa, eu vou ter que fazer isso tudo novamente para cada um dos sensores? Sim, todos os sensores funcionam da mesma forma. Se um deles, né, detectar ali que a mesa chegou ao fim, o carrinho vai dar ré. Então, para eu não colocar uma coisa aqui, um bloquinho por um aqui e virar uma coisa massiva, eu posso vir aqui, olha, nesse primeiro if aqui e duplicar, ó. Então eu vou duplicar, jogar no final da programação, né, dentro do block forever sempre, ó, dentro do block forever, que é esse último aqui, ó, e apenas mudar. Se antes eu tinha para a porta 1, agora eu tenho para porta 2. Entendeu? Agora eu posso fazer a mesma coisa para a porta 3, ó, duplicar, coloco no final dentro do block forever. Então aqui, olha só, calma aí. Então eu tenho aqui, deixa eu tirar esse último aqui que eu fiz besteira. Aqui, ó, duplicar, porta 2 e duplicar, porta 3. Então, essas estruturas condicionais aqui, ó, if then, elas estão dentro do block forever, cada uma, tá vendo? Ó, a primeira estrutura aqui, segunda estrutura aqui e terceira estrutura aqui, ó. Ok? Então aqui eu tenho, né, o mesmo esquema, ou seja, se qualquer um, né, desses sensores detectarem ali o fim da mesa, o meu carrinho vai dar ré, girar e voltar, independente de ser os 3 sensores ou 2. Se qualquer um dos dois atingir essa condição aqui, o meu carrinho vai dar ré, girar e seguir para o outro lado. Então vocês podem agora fazer o upload, né, do código e vocês vão ver que a gente vai obter o mesmo resultado deste vídeo aqui, ó. Parou, deu ré, girou, segue para o outro lado. Vai ficar assim infinitamente. Eu gostaria na aula de hoje de deixar um desafio. Vai ser uma coisa bem simples aqui, ó, porque vocês viram que a gente tem aqui um speaker, né, que emite um som também quando o carrinho chega no final da mesa. Eu quero adicionar também um LED vermelho, se possível. Então vocês podem adicionar um LED vermelho em qualquer parte do carrinho e esse LED vai acender ao mesmo tempo em que o speaker tocar o som. Eles vão fazer isso juntos, né? Então o LED vai acender, ó, indicando que a mesa acabou para o carrinho voltar. Uma coisa bem simples, só adicionar o LED, ok? Então é isso. Qualquer dúvida vocês mandem lá no grupo de robótica, que um dos professores vai ajudar vocês, ok? É isso. Um abraço, pessoal.